Como é que você vai ordenar todos os elementos e acontecimentos da sua história em um todo coeso, que não apenas faz sentido, mas também, né, deve se conectar de forma a envolver o leitor cada vez mais na trama, até chegar a uma conclusão satisfatória e que funciona completamente. Parece difícil? Calma que tem mais. Você ainda tem que fazer tudo isso sem ficar perdido ou precisar reescrever o seu livro inteiro, né, 1 milhão de vezes. Como é que você faz isso, então? A resposta é uma só: planejando a estrutura. Talvez essa seja uma das habilidades-chave que diferenciam o autor de sucesso daquele que nunca consegue escrever nada. Só que é aqui também que estão as maiores queixas e críticas. Tá? Essa matéria aqui é a que mais sofre ataques daquelas pessoas que enxergam a escrita como uma arte divina, né, reservada para poucos escolhidos. Essas pessoas creem que usar estrutura é trapacear. Elas acham que se você planejar, você vai ser menos criativo, né? E que se você estudar sobre esse assunto, você vai estar prostituindo a sua arte ou seguindo uma receitinha de bolo. Né? Coitadas, né? Elas não fazem ideia do que elas estão falando. Porque usar estrutura não tem nada a ver com fórmula de bolo ou receita. Usar estrutura é simplesmente refletir e compreender sobre a forma como a mente humana ordena acontecimentos e significados. É observar a vida e aprender com ela. Porque a estrutura vem da vida. Isso porque aquilo que a gente vive segue uma lógica em 3 partes. E essas 3 partes deram origem ao que chamamos de 3 atos: introdução, desenvolvimento ou complicação e resolução. Mas você pode chamar apenas de começo, meio e fim. E é por isso que eu quero te ensinar a enxergar a história dentro da estrutura em 3 atos. Pois ela é, na minha opinião, a mais fundamental e natural de todas. Eu sei que você deve ter ouvido falar já de Jornada do Herói, né? E sim, a Jornada do Herói existe, é uma ótima estrutura e funciona maravilhosamente bem. Mas ela não é a mais adequada para todos os casos. E no fim das contas, ela não deixa de ser apenas mais uma variação da estrutura em 3 atos. Sendo assim, como o nosso objetivo é te ensinar de forma rápida e intensiva, vamos esquecer as outras variações, mais complexas ali, e mergulhar de cabeça nos 3 atos. Vamos lá! O ato 1, ou começo, é onde nós estabelecemos o status quo, a normalidade, né? O mundo em seu estado comum. Afinal, o leitor precisa se situar e saber onde está pisando, né? Então reflita sobre como é o normal do mundo da sua história. Onde ela se passa? Em que tempo? Quem é o personagem principal? O que ele faz da vida? Como é um dia comum para ele, tá? E demais questões assim. Depois de ter mostrado, né, o status quo, você vai apresentar então um acontecimento que afeta completamente essa normalidade. Talvez o personagem encontre um anel amaldiçoado, talvez descubra que é um bruxo, né, ou seja enviado para um reality show mortal. O que quer que seja, esse acontecimento sacode tudo ali na vida do personagem e faz brotar dentro dele um desejo ou uma necessidade de vital importância. E aqui eu tenho que frisar a palavra vital, tá? Tem que nascer ali um desejo ou necessidade realmente importante para o personagem. Algo que signifique vida ou morte, tá? Muitas vezes até mesmo de forma literal. Se o personagem se apaixona, deve ser uma paixão avassaladora. Se o personagem recebe uma missão, tem que ser uma missão que envolva salvar a si mesmo, o mundo, alguém que ele ama. Se o personagem está correndo risco, deve ser risco de vida ou de ruína mesmo, né? Esse desejo e necessidade que brotam no personagem a partir daquele acontecimento ali que destruiu a normalidade, tem que ser algo muito forte e poderoso. Aí, quando o personagem se compromete a ir atrás desse objetivo, nós temos o fim do ato 1 e o começo do ato 2. Durante o ato 2, o nosso personagem vai ficar correndo atrás daquele desejo ou necessidade. Só que ele vai se deparar constantemente, né, com obstáculos. Um monte de coisa ruim vai acontecer para impedir que o personagem consiga aquilo que ele quer. Essas coisas ruins podem aparecer de diversas formas, né? Mas tem um jeito que é o mais conhecido, que é quando elas surgem na forma de um outro personagem conhecido como antagonista, muitas vezes chamado de vilão, né? O antagonista tem o objetivo de não deixar o personagem principal alcançar aquilo que ele deseja. Tá?
Por que o antagonista quer atrapalhar o herói? Aí é com você. Mas certifique-se de que o motivo faça sentido no contexto da sua história. Entenda também que o ato 2 não é hora para ter pena do personagem. Tá? Aqui você precisa ser cruel, fazer ele passar por poucas e boas. Então não tenha medo de jogar adversidades no caminho dele. Lembra que eu disse, em algumas aulas atrás, que nós nos revelamos por meio das nossas ações? Pois bem, as nossas ações, quando estamos sob pressão, revelam mais ainda a nossa natureza. Sendo assim, o ato 2 é como um grande teste, uma prova de caráter do personagem principal, que tem que superar todas essas dificuldades e mostrar que é merecedor de alcançar aquilo que ele quer. É claro que ao longo do caminho, o personagem vai se transformando. Né? Não é assim na vida? Quando a gente se ferra, leva umas pancadas, a gente não cresce, né? Não aprende. Então, nas histórias é a mesma coisa. Veja que essas provações são, então, tá, uma forma também do personagem ir melhorando ao mesmo tempo em que revela a sua natureza. Tá? O personagem vai melhorando, mas aí algo acontece e exige outro nível de comprometimento do nosso herói, o que nos leva ao ato 3. Né? O ato 3 ali é a casa do que a gente chama do famoso clímax, né, ou batalha final, que é o momento do tudo ou nada, né, quando o personagem enfrenta o seu maior obstáculo. E é aqui que a gente finalmente descobre se ele vai alcançar aquele desejo ou necessidade vital que surgiu no ato 1. Se o personagem consegue, se ele tem sucesso, normalmente a gente está diante de um final feliz. Se ele não consegue, puxa, né? Provável que a gente esteja diante de um final triste. Nem sempre é assim, porque existem sim finais ambíguos, tá? Mas nós não vamos entrar nisso ainda. Então, depois da grande batalha final e do sucesso ou fracasso do personagem, cabe a você mostrar quais são os efeitos disso na vida do personagem e no próprio mundo, tá? Quando destruiu o anel, puxa, que legal. Como que ficou a Terra-média depois disso? O Harry derrotou o Voldemort. Uhul! Tá, o que significou para o mundo bruxo? Katniss sobreviveu aos Jogos Vorazes. E agora? Como fica a vida dela? Você deve responder essas perguntas. Tá? Você deve mostrar um novo estado de normalidade. Lembra que o mundo do seu personagem estava em um estado de normalidade que foi quebrado por algum acontecimento? Pois bem, agora essa questão se resolveu e temos uma nova normalidade. É isso. Você acabou de conhecer a estrutura em 3 atos sem enrolação. Viu como não tem nada de fórmula de bolo nela? É apenas o jeito como a nossa espécie aprendeu a ordenar acontecimentos. É assim na vida, é assim nas histórias. Agora vamos ver então isso daí aplicado em um exemplo prático, tá? Para você se basear no próximo vídeo.